Louvado seja o nome do Senhor. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Vamos colocar em pé e vamos abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 24. Livro dos Salmos, o Salmo de número 24. Amém? Antes de nós lermos a palavra de Deus, vamos curvar nossa cabeça e vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, em Tua presença e viemos, Senhor, nesta noite cultuar o Teu santo nome. Viemos Te adorar, Te exaltar, bendizer o Teu nome. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha visitar os nossos corações, receber, Senhor, os nossos louvores e falar conosco, Senhor, através da Tua palavra, pois a Tua palavra, Senhor, é viva, poderosa, eficaz, penetrante, e que verdadeiramente o Teu nome, ó Deus, seja exaltado. Te louvamos, Te bendizemos por poder estar em Tua casa, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Salmo de número 24, diz assim a palavra de Deus: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos do louvor vão estar adorando a Deus e nós juntamente com eles. Amém. Eu cumprimento a amada igreja neste momento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. É com grande alegria que mais uma noite estamos aqui para adorar o Rei da Glória. Amém. Quem é este Rei da Glória? É o Senhor Jesus, o forte e poderoso, o Rei de todas as coisas, amém? E que nós possamos entrar na presença dEle com louvores, em adoração, assim como diz aqui no Salmo de número 95, diz: venham e cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, amém? Que você possa entrar na presença do Senhor com alegria, com louvores, amém? Que você possa abrir o seu coração, abrir os seus lábios e ofertar o melhor a cada dia a esse Deus que é único, que é digno, que é Rei sobre tudo e sobre todos, amém? Louvemos ao Senhor com alegria neste momento, amém, amados? Tu és maravilhoso, Senhor. Vamos nas palmas? Estamos na Tua presença, ó Deus, e queremos a Ti, ó Pai, entoar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Hoje estamos reunidos para louvar ao Senhor. Tua glória, como um rio, está neste lugar. Hoje estamos reunidos para louvar
Deus reservou pra nós. A alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Maravilhoso Deus, Tu és um Deus que se importa com as nossas vidas. Tu és um Deus que está no trono e se inclina para contemplar os adoradores aqui deste lugar, ó Deus. Aleluia. Tua igreja bem unida, nenhum mal poderá destruí-la. Ela é forte, poderosa, sobre a terra prevalecerá. Comunhão e adoração é o que Deus reservou pra nós. A alegria está neste lugar. Sua paz entre nós hoje está. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor. Todos juntos louvemos ao Senhor, nosso Deus Pai, o autor da criação. No seu trono, ouvindo Ele está. Nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, oh, oh, 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 nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor, nosso louvor. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mais difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus. Crie-me, ó Deus, crie-me, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável.
nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com meus erros E não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Eu Deus. quero ser Um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser Um homem segundo o coração de Deus. Apesar da sua glória, Ele é um Deus que se importa com a nossa vida. E Ele quer aqui nessa noite achar em nós verdadeiros adoradores. Aqui na palavra do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo Mateus, diz assim: ouvindo Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e aprende o que significa isto. Desejo misericórdia e não sacrifício, pois eu não vim chamar o justo, mas os pecadores. Amém? O Senhor, Ele nos escolheu porque somos perfeitos. Nós somos falhos, pecadores. Mas a palavra do Senhor diz que há um coração quebrantado e contrito, o Senhor jamais Ele despreza. Assim como exemplo na vida de Davi. Davi, ele cometeu vários erros na sua vida. Mas Davi, a cada dia que ele olhava para dentro dele, ele reconhecia que sem a presença de Deus, ele era vazio, ele não era nada. Então Davi, ele clamava por misericórdia. E assim também deve ser também as nossas vidas, meu amado. O Senhor nos escolheu porque somos pecadores e Ele veio para nos dar vida em abundância, nos tornarmos a cada dia adoradores na presença dEle. Então que a cada dia nós possamos buscar a perfeição na presença de Deus e deixar a cada dia o Espírito Santo moldar nossas vidas, nos fazer homens e mulheres segundo o coração de Deus. Davi, ele não permanecia no pecado, mas ele reconhecia os seus erros e a cada dia buscava a melhorar a sua conduta, a sua vida diante de Deus. E assim também seja na nossa vida, amém? E o Senhor, Ele procura isso em nós, um coração a cada dia quebrantado e contrito na presença dEle, amém? Disposto a cada dia a obedecer, a andar na sua palavra, nos seus mandamentos. Assim seja a cada dia o desejo dos nossos corações, amém? Feche os seus olhos neste momento. Eu gostaria que você louvasse o Senhor com este hino que diz: verdadeiro adorador, amém? Que o Senhor possa achar em nós aqui nessa noite, a cada dia, verdadeiros adoradores, amém? Feche os seus olhos, declara ao Senhor este hino de todo o seu coração, faça deste hino uma oração perante a presença de Deus, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele veio salvar e buscar aquele que estava perdido, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluias. Ache em nós, ó Deus, homens e mulheres segundo o teu coração, que amam a cada dia a tua palavra e desejam a cada dia mudança em nossas vidas. Pai, sei que o
teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore, alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Pai, Pai, como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso, o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim o verdadeiro adorador. aleluia, tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Acha em nós a cada dia verdadeiros adoradores, ó Pai, diante da tua presença. Sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adore em espírito, alguém que te adore em verdade. Como achaste a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo precioso da unção, e me faz segundo o teu coração. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. É meu prazer te adorar, Senhor. Diga isso ao Senhor nessa noite. É meu prazer ministrar louvor. Achei em mim verdadeiro adorador, com vestes de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim, achei em mim um verdadeiro adorador. Achei em mim um verdadeiro adorador. Acha em nós, ó Deus, a cada dia, ó Pai, verdadeiros adoradores, ó Pai, aqueles que têm prazer em estar na Tua presença, a cada dia, Senhor Deus, podendo contemplar
a tua beleza, a tua formosura, amém? Que você possa aplaudir ao nome do Senhor Jesus essa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor, amém? Convido você que abra a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 5, versículos de 1 ao versículo 7. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos de 1 a 7. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós estamos, Senhor, aqui na Tua casa, em Tua presença, e viemos nesta noite, Senhor, estudarmos a Tua palavra. Esta palavra viva, poderosa, eficaz, penetrante, esta palavra que liberta, esta palavra que transforma, esta palavra, Senhor meu Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E eu peço a Deus a sabedoria, a graça, a unção, a capacitação para ministrar a Tua palavra, com pureza e com verdade. Ó Senhor, dê a cada um dos Teus servos e servas o entendimento, e que possam compreender, Senhor, e receber a palavra no coração, para que vidas possam ser transformadas pela Tua palavra. Te louvamos e te bendizemos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem sentar-se. É muito bom quando nós nos reunimos na casa de Deus para juntos estudarmos a palavra de Deus. Esta palavra que é lâmpada para os nossos pés e que é também luz para o nosso caminho. Nós estamos fazendo um estudo bíblico da análise da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Estamos estudando a segunda parte da carta. A segunda parte da carta, ela envolve os capítulos de 4 a 6. Os 3 primeiros capítulos ele fala sobre a doutrina da redenção. Ou seja, Deus, desde a eternidade passada, decidiu redimir um homem, ou seja, comprar o homem da escravidão do pecado e colocar o homem
em uma vida de liberdade. O plano da redenção, ele foi feito antes mesmo da queda. Isso nós já estudamos quando nós analisamos a carta aos Efésios, do capítulo de 1 a 3. Agora, nós estamos estudando a parte prática da carta, ou seja, como deve viver o redimido. Ou seja, aquele que foi comprado por Cristo da escravidão de pecado, aquele que foi chamado para uma nova vida em Cristo Jesus, como deve viver o redimido. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz: quem agora está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Então, o redimido, ele começa aqui o capítulo 4, versículo 1 aqui da carta aos Efésios, dizendo que nós devemos andar de modo digno com a vocação com que fomos chamados. Então, quando nós estudamos esse intervalo do capítulo 4 ao capítulo 6, Paulo vai apresentar uma série de exortações para a vida cristã prática, ou seja, para a prática cristã como um todo. Estamos estudando um intervalo que começou no capítulo 4, versículo 17, e que vai se estender até o capítulo 5, versículo de número 20, cujo tema principal deste intervalo é reproduzindo a vida de Cristo. Então, Paulo começa a mostrar que nós fomos criados em Cristo Jesus para uma nova vida de justiça e santidade. Então ele começa a mostrar nesse intervalo como é a vida do homem que ainda não teve um encontro com Deus. Ele começa no versículo 17 mostrando que o homem, o pagão, ou seja, aquele que ainda não teve um encontro transformador com Cristo, este homem vive na vaidade do seu sentido. Que é isso? A sua vida é uma vida sem sentido. Ele vive no mundo uma vida vazia, uma vida sem Deus e uma vida sem esperança. Ele diz que esse homem também está entenebrecido no entendimento, ou seja, ele está cego espiritualmente. Ele não consegue compreender as coisas de Deus. O Deus desse século cega o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E esse homem também, além de estar vivendo no mundo sem Deus e sem esperança, essa vida vazia, ele está cego espiritualmente, não consegue enxergar as coisas de Deus, ele está separado de Deus pela ignorância e pela dureza do seu coração. Então, Deus se revela a ele de forma inexcusável através da natureza. Mas Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos que o homem, ao invés de adorar o Deus Criador, que é bendito para todo sempre, amém, o homem foge de Deus e cria deuses para si. Então esse era um grande problema do mundo pagão, a idolatria. Então, por se afastar do Criador, o homem criou vários deuses para si e, consequentemente, essa separação de Deus entrega o homem a uma vida dissoluta, a uma vida desregrada. Mas, Paulo mostra que se nós realmente conhecemos a Cristo, se nós realmente tivemos um encontro transformador com Cristo, nós devemos despir desse velho homem e nos vestir de um novo homem criado em verdadeira justiça e santidade. Então, Paulo mostra que ser cristão, aquele que realmente colocou a sua esperança
em Cristo, aquele que realmente teve um encontro com o Senhor, que nasceu de Deus. Ele diz que quando nós ouvimos o Evangelho e nós cremos em Jesus e confessamos a Jesus como nosso Senhor, nós nascemos de Deus. E aquele que nasce de Deus não é mais escravo do pecado. Ele está morto para o pecado, mas está vivo para Deus. O pecado não pode mais reinar na nossa vida. Então Paulo, ele começa a mostrar que nós devemos nos despir do velho homem e nos revestir de um novo homem. Isso foi o tema da semana passada. Você pode entrar lá no nosso Facebook, assistir a aula da semana passada, foi bastante profundo o tema. Eu vou só apenas fazer algumas observações para a gente entrar no tema de hoje. Então, Paulo, ele mostra que agora esse novo homem criado em verdadeira justiça, ou seja, uma vida reta diante de Deus e diante dos homens, uma vida santa, ou seja, uma vida consagrada para Deus, uma vida separada do pecado, esse homem, ele deve tirar da sua vida vários comportamentos que estão relacionados com a sua vida antes de ter um encontro com Cristo. E deve revestir de outros comportamentos que o identificam com a nova vida em Cristo. Ele começa a mostrar que nós devemos deixar a mentira, toda forma de engano, e nos revestir da verdade, porque somos membros uns dos outros. Ninguém gosta de ser enganado. Depois ele diz assim, que nós não podemos permitir que a ira domine a nossa vida. Então, muitas das vezes, nós enfrentamos algumas circunstâncias na nossa vida e que, muitas das vezes, nós ficamos chateados, nervosos e até temos alguns acessos de ira, mas nós não podemos, de maneira nenhuma, sermos iracundos. Por quê? A ira é uma obra da carne, e os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A ira, ela mora no coração do tolo, e não do sábio. Então, Paulo vai dizer que nós não podemos deixar a ira, o sol se pôr sobre a nossa ira. Porque nós estamos, com isso, dando lugar ao diabo. Então, quando a ira domina, o diabo faz além. Então, nós não podemos deixar a ira dominar a nossa vida. Depois ele mostra que aquele que furtava agora trabalha honestamente e reparte. Se, por um lado, o homem sem Deus, ele tem uma ambição, ele é movido pela cobiça, a ponto de levar a ter uma vida de corrupção, o homem que nasceu para uma vida de justiça e santidade, não. Ele passa a ter uma vida honesta. Ele entende que do suor do nosso corpo comeremos o nosso pão. Então esse novo homem, ele procura para a vida dele tudo que é honesto. E além dele trabalhar de modo honesto, e quando nós trabalhamos de modo honesto, Deus abençoa a nossa vida. Esse coração que outrora era movido pela ganância, agora não. Agora esse coração é movido pela generosidade. Além dele trabalhar, dele produzir, ele tem para repartir com aquele que tem necessidade. Depois, ele disse que a nova vida em Cristo também faz com que nós avaliamos aquilo que sai da nossa boca. Da nossa boca não sai mais palavra torpe, ou seja, palavra que entorpece, palavra ferina, palavra que destrói, mas palavras que promovem a edificação. Ele mostra que esse novo homem também tira da sua vida todo o mau gênio. O que é o mau gênio? A amargura, o ressentimento, o rancor,
tira da sua vida a cólera, que pode se manifestar na ira e pode se manifestar na casmurrice, que é quando a pessoa se interioriza e fica se escondendo, vivendo uma vida de opressão, interiorizando a ira. Ele tira da sua vida os insultos, ou seja, as blasfêmias, as malícias, ou seja, palavras destrutivas, palavras que ferem, mas ele muda a sua vida. Então, esse novo homem, agora é um homem que aprende com Deus. Assim como Deus perdoou as nossas muitas dívidas, os nossos milhões que nós devíamos para Ele, a nossa dívida para com Deus era uma dívida impagável, agora Deus nos deu um coração benigno, que pensa o bem, um coração compassivo, que sofre e compreende melhor uns aos outros, e esse coração é um coração perdoador, porque assim como Deus nos perdoou, nós também devemos perdoar uns aos outros. Então, tudo isso, olha que interessante, como nós éramos e o que Deus fez para a nossa vida, esta nova vida em Cristo Jesus. E hoje ele continua o assunto, a partir do capítulo 5, nós vamos estar analisando do versículo 1 ao versículo de número 7. Versículo 1, ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, ele começa a mostrar como deve viver um filho amado de Deus. Olha que interessante. Outrora, nós éramos escravos do pecado. Nós vimos lá no capítulo 2 que o homem, quando ele está afastado de Deus, ele está separado de Deus pelas ofensas e pelo pecado, ele vive segundo o curso deste mundo, ele vive segundo a natureza humana, ele é filho da desobediência, ele é escravizado por Satanás, e ele também ele é chamado de filho da ira, ou seja, ele está debaixo de condenação. Mas Deus, com o seu muito amor com que nos amou, derramou sobre nós a sua graça e a sua misericórdia. Então, essa é a nossa vida pregressa. Mas mesmo assim, Deus ele não ama o pecado, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus, lá na eternidade passada, mesmo antes da queda do homem, Deus decidiu formar uma grande família. Então, aquele que realmente colocou a sua fé em Cristo, ele passa a ser filho de Deus em adoção. Então, ele passa a ter direito à herança. Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 16 e 17, diz assim: e o mesmo Espírito, aqui com letra maiúscula, o Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E o versículo 17, ele diz assim: se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, com Ele seremos glorificados. Então, nós somos herdeiros de Deus, desde que nós colocamos a nossa esperança em Cristo. Então, nós somos filhos amados de Deus. Então, nesse intervalo, no capítulo 5, de 1 a 7, que é o tema que nós vamos explorar nesta noite, o apóstolo Paulo começa a mostrar como deve viver um filho amado de Deus. Se nós dizemos que somos filhos de Deus, e somos, através da nossa união pela fé no sacrifício de Cristo, nós temos que viver como filho amado de Deus. E ele começa a mostrar que o filho amado de Deus, no versículo 1, deve ser parecido com o Pai, ou seja, nós temos que agir
como Deus agiria em todas as circunstâncias da nossa vida, nós devemos ter, no versículo 2, a vida dominada pelo amor. Nós devemos nos afastar de toda imoralidade, indecência e avareza, no versículo 3. No versículo 4, nós devemos avaliar as palavras que saem da nossa boca. No versículo 5 e 6, ele diz que nós devemos ter consciência que o homem imoral, o homem indecente, que o homem avarento não tem parte no reino de Cristo e de Deus. E no versículo de número 7, ele diz que o filho amado de Deus não se associa com os filhos da desobediência. Olha que interessante. Então, quando nós agora olhamos que essa nova vida criada em Cristo, em verdadeira justiça e santidade, ela apresenta uma maneira de viver totalmente diferente da vida que nós vivíamos antes de conhecermos a Cristo. Eu digo para você que aquele que diz que conhece a Cristo, mas não sofreu nenhuma transformação na sua vida, está enganado. É impossível nós nos relacionarmos com Cristo. É impossível nós dizermos que estamos na luz se nós vivemos em trevas. Se nós dizemos que somos de Deus, mas andamos em trevas, nós somos mentirosos. Então, a nova vida em Cristo nos leva a sermos filhos amados de Deus. E os filhos amados de Deus vivem de uma maneira totalmente diferente do curso deste mundo. Porque o mundo, segundo a Bíblia, o mundo jaz no maligno. É diferente. Nós não podemos nos conformar com o mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. Então, a nossa vida é uma vida mudada, é uma vida diferente. Nós somos estranhos no mundo, porque vivemos conforme a vontade de Deus. Amém? Então, você vai acompanhar a partir do versículo 1 aí, com a sua Bíblia. Então, o primeiro item aqui, um filho amado de Deus deve ser parecido com o Pai. E eu pergunto, se alguém falasse, olha, você não é filho de Deus, a pessoa até briga. Briga ou não briga? Fica chateado. Mas, ao dizermos que somos filhos de Deus, a nossa vida deve apresentar caracteres que nos identificam com Deus. Ou seja, nós temos que ser imitador de Deus. Por isso que Paulo vai dizer aqui no versículo 1, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Na nova tradução da linguagem de hoje diz assim, vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Amém? Nós somos filhos resultante do amor de Deus, do muito amor de Deus pela humanidade. Somos filhos em adoção. Então, nós devemos viver como o nosso Pai. Nós devemos ser um imitador de Deus. A palavra imitador, no grego, é mimetai. Significa seguir um exemplo. Ou seja, nós somos chamados para imitar a Deus, para imitarmos a Cristo em todos os momentos da nossa vida. Me faz lembrar aqui o versículo 1 do capítulo 4, quando Paulo diz, devemos andar de modo digno da vocação com que nós fomos chamados. Então, o Filho de Deus, ele tem que aprender com o seu Pai e agir como o seu Pai. Isso nos leva de volta ao versículo 32 do capítulo 4, é o versículo anterior,
lê aí na sua Bíblia, diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então, se Deus perdoou os nossos muitos milhões, a dívida impagável que nós tínhamos, que nos levava à condenação, então, como filho amado de Deus, nós temos que aprendermos a perdoar. Amém? E eu pergunto, será que é muito fácil isso? Com certeza não é, mas é necessário. Deixa o texto da carta aos Efésios aí marcado, abra sua Bíblia, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, o capítulo é o de número 6, versículos 13 e 14. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículos 13 e 14. Perdão, versículos 14 e 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Amém? Então, nós dependemos do perdão de Deus, sim ou não? Então, nós devemos ter um coração perdoador. Então, tem tudo a ver com o retirar o mau gênio, a amargura, o rancor, tirar da nossa vida a ira, a cólera, os insultos, colocar na nossa vida o pensamento benigno, pensar o bem e fazer o bem, colocar na nossa vida o sentimento de compaixão, porque à medida que nós medimos, nós somos também medidos. A misericórdia, ela triunfa sobre o juízo. Então, nós devemos perdoar aos homens as suas ofensas, assim como nós dependemos do perdão de Deus. Isso nós aprendemos com o nosso Pai. Ainda aqui em Mateus, vamos voltar no capítulo 5, versículo 43 ao 48, diz assim: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, imitar o nosso Pai é ter um coração perdoador. Imitar o nosso Pai é amar até mesmo aquele que nos aborrece. E os discípulos falaram: olha, mas assim é muito complicado. E Jesus falou: vocês não querem ser perfeitos? Amar aquele que ama vocês, isso qualquer religioso faz. Mas é necessário amar, é necessário bem dizer aquele que te aborrece, amar aquele que realmente aborrece a sua vida. E muitas das vezes nós aborrecemos
E muitas das vezes nós somos aborrecidos por alguém. Mas perdoar e amar até mesmo aquele que nos aborrece é ter um caráter parecido com o nosso Pai. Deus nos perdoou e Deus nos amou de modo incondicional. Isto prova o amor de Deus para conosco, em que Cristo morreu por nós, enquanto nós éramos pecadores, nós estávamos separados de Deus. Mas mesmo assim, o Senhor nos amou com o seu muito amor, ao ponto de entregar o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria também que os irmãos deixassem o nosso texto base lá em Efésios um pouquinho e fosse para a primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículos 13 ao 17. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 17. Pedro aqui também relata como deve viver um filho amado de Deus. Ele começa aqui no versículo 13 até o versículo 17, dizendo assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, ou seja, conscientes, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, prepare o seu entendimento, entenda a grande obra que Deus realizou em nosso favor. Ele mostra que para nós nos tornarmos filhos de Deus, Cristo morreu por nossos pecados. E se Cristo morreu por nossos pecados, nós também, como filhos de Deus, devemos morrer para o pecado. E ele começa agora a dizer assim, olha, como filhos, versículo 14, como filhos obedientes. Então se tem algo que agrada a Deus, é a obediência. Repita comigo, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Amém? Se tem um sacrifício que Deus se alegra, é com a nossa obediência. Obedecer. Então Deus quer que nós sejamos filhos obedientes. E Pedro vai dizer assim no versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformandos com as concupiscências, ou seja, com os desejos que antes havia na vossa ignorância. Então, a vida pregressa, tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos conformava com o mundo, agora não. Nós fomos chamados para uma vida de santidade. E ele diz assim, no versículo 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. E o versículo 16 diz assim, versículo 17, ele diz, e se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Amém? Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então nós andamos em temor, ou seja, em reverência, em respeito ao nosso Pai. E eu vou dizer uma coisa, o nosso Pai é um Pai presente na nossa vida, é um Pai que conhece o nosso assentar, o nosso levantar, todos os nossos caminhos. Eu sou pai, mas eu sou um pai bastante limitado. Mas o Pai dos pais, o Pai verdadeiro, conhece o nosso assentar, o nosso levantar, todos os nossos caminhos. Então nós fomos chamados para sermos filhos amados de Deus.
Ou seja, para vivermos uma vida de perdão, uma vida de amor, uma vida de santidade, uma vida totalmente que agrada a Deus. E Deus, Ele observa a nossa vida. Podemos dar um exemplo que Deus observa a vida de Jó. Quando Deus diz, lá está o meu servo Jó, homem justo, reto, temente a Deus e que se afasta do mal. Então Jó era um filho amado de Deus. O próprio Cristo, enquanto homem aqui na terra, Jesus, o Senhor como Pai, falava assim, este é o meu filho amado, em quem a minha alma se compraz. Então Deus, como Pai, Ele nos chamou para sermos os seus filhos amados. E Ele quer ver em nossa vida uma vida de perdão, uma vida de amor incondicional e uma vida também de santidade. São comportamentos que estão presentes naqueles que estão dispostos a serem imitadores de Deus, como o nosso Pai. Então nós temos que aprender quais as virtudes que nos identificam com o nosso Pai, quais os comportamentos da nossa vida que realmente agradam a Deus. Isso expressa a nossa gratidão pela grande obra que Ele fez em nossa vida. E Ele diz aqui, no versículo 2 agora, versículo 2, nós vamos ver que um filho amado de Deus deve ter a vida dominada pelo amor. Então ele diz aqui, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, um filho amado de Deus deve andar em amor. O próprio Paulo, eu gostaria que você deixasse o texto aí de Efésios e fosse agora na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 31 ao capítulo 13, versículos de 1 a 7, nós vamos ver que o amor é o caminho excelente pelo qual nós devemos andar. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios 12, 31, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Amém? Os dons sobrenaturais do Espírito Santo embelezam a igreja, e são para hoje. Agora, o amor é o caminho excelente que vai regular todas as nossas relações dentro da igreja, como corpo de Cristo, e também o nosso relacionamento com Deus. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então ele diz aqui, olha, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aí ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ou seja, conhecimento, línguas, sem amor é só barulho. Aí ele diz no versículo 2, ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que tivesse fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Todos os dons são dados por Deus para o embelezamento e edificação da igreja. Mas se não for regido pelo amor, não tem valor. Aí ele diz, ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, boas obras sem amor não tem valor para Deus. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Nós fazemos boas obras porque somos salvos. É diferente. O que direciona a nossa vida
é um amor. E o amor, ele começa agora do versículo 4 ao versículo 7, a descrever que amor é esse que ele está falando. Ele diz que o amor é sofredor. O que é o amor é sofredor? Ele perde para ganhar. Quantas vezes nós temos que perder para ganhar? O amor é benigno, ou seja, ele pensa o bem. O amor não é invejoso, vence a inveja, que é uma obra da carne. O amor não é leviano, ou seja, quem ama não faz mal a ponto de querer derrubar os outros. O amor não se ensoberbece, ou seja, o amor ajuda a gente a vencer o orgulho. Não se porta de modo indecente. Não busca os seus interesses, ou seja, não é egoísta. Não se irrita, ou seja, não deixa a ira tomar conta da sua vida. Não suspeita mal, ou seja, não leva mal, não tem olho mal. Não se alegra com a injustiça, ou seja, quem ama não se alegra com o pecado. Hoje há um falso amor, um amor que leva as pessoas a amarem o pecado. Isso não existe. O amor não se alegra com a injustiça. Não existe um amor complacente, um amor conivente. Isso não é amor. Isso é relativismo, eu vou falar isso depois. Mas o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Por que o amor se alegra com a verdade? Porque a verdade liberta o homem do pecado. Aí ele termina no versículo 7, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então o amor, ele é um caminho excelente, pelo qual todo filho amado de Deus deve andar. E a parte B desse versículo, ele diz assim, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Então, um referencial de amor para a nossa vida é o que Cristo fez. O que Cristo fez por nós? O que Cristo fez? Entregou a sua vida. Ele deu a sua vida. Ele vai falar que o marido tem que seguir o exemplo de Cristo. Ele mostra aqui que nós temos que dar também a nossa vida em prol dos nossos irmãos. Isso é amor. E quando realmente o nosso amor, ele se transforma em ação, esse amor, a nossa vida sobe como subiu o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo, ele foi a oferta, ele se entregou para Deus e ele foi o sacrifício, porque ele morreu pelos nossos pecados. Mas essa oferta subiu como cheiro suave, ou seja, foi aceita e agradável diante de Deus. Então, o que Paulo quer mostrar para nós também aqui é o seguinte, que quando realmente nós andamos em amor, quando nós seguimos o amor, o exemplo de Cristo, e amamos uns aos outros de modo desinteressado, porque nós não tínhamos nada para oferecer a Deus, mas mesmo assim Deus nos amou. Então nós passamos a dar a nossa vida em favor dos nossos irmãos, ajudar uns aos outros, compreender uns aos outros, perdoar uns aos outros, e se Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos também perdoar uns aos outros. Esse é o verdadeiro sentido de amor, é lembrar do exemplo de Cristo. Cristo deu a vida. Eu sempre falo, qual o preço da vida do seu irmão? Quanto vale o seu irmão? O preço do sacrifício do sangue de Cristo. Pedro vai dizer que não foi com ouro e nem com prata que nós fomos comprados da nossa vã maneira de viver. O Senhor pagou um alto preço pela nossa vida. Então, a nossa vida tem preço igual diante de Deus. Então, nós temos que aprender a perdoar, a suportar, a ajudar, a amar, até mesmo aqueles que nos aborrecem. É fácil ser cristão? Mas não tem problema. O Espírito Santo, a qual nós fomos selados, ele gerou o fruto do Espírito e nos ensinou a amar. Amém? Louvado seja o nome. Deus fez uma obra completa na nossa vida. Isso nos ajuda a vencermos as nossas dificuldades. Louvado seja o nome do Senhor.
versículo agora de número 3, ele mostra que um filho amado de Deus deve afastar de sua vida toda imoralidade, indecência e avareza. Amém? Ele diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou a avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Então, agora ele está fazendo um contraste da sociedade cristã, ou seja, daqueles gentios que tinham tido um encontro transformador com Cristo, com aqueles pagãos que ainda não conheciam a Cristo. Então, a sociedade lá da cidade de Éfeso era uma sociedade pagã e era movida pela idolatria. Para os irmãos entenderem melhor esse texto, eu não vou ler, mas você pode anotar e ler na sua casa, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 23 ao 40. Eu vou apenas parafrasear este capítulo, que ele é bastante extenso, mas você pode ler na sua casa. Atos, capítulo 19, versículo 23 a 40. A cidade de Éfeso era a cidade sede do grande templo de Diana dos Efésios. Diana dos Efésios. Ou essa Diana dos Efésios também era chamada como Artemises, era um ídolo grego. E essa Artemises, para os gregos, era a deusa protetora da caça e da guerra. Mas, para os romanos e o pessoal que habitava ali em Éfeso, região da Ásia Menor, que hoje é o país chamado Turquia, ali naquele lugar, a grande Diana dos Efésios, ou Artemises, ela era uma deusa da fertilidade. Deusa da fertilidade. O que é isso? Se você ver a imagem de Artemises, ela vai ser um ídolo esculpido com vários seios, várias mamas pelo seu corpo. Por quê? Porque os cultos da fertilidade, como o culto, por exemplo, de Astarote, de Baal, e o culto também da grande Diana dos Efésios, eles eram um culto que estavam relacionados com a prostituição cultual. O que é isso? Prostituição cultual. Então, lá no templo da grande Diana dos Efésios, esse templo ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Só para os irmãos entenderem o contexto, o que acontecia ali? Então, ali tinha muitas sacerdotisas e muitos também eunucos que ficavam ali para fazer a prostituição cultual. Então, as pessoas iam até o templo da grande Diana dos Efésios, e ali naquele lugar, o que eles faziam? Eles levavam as suas ofertas, os seus sacrifícios, e aquelas sacerdotisas e aqueles eunucos que ali trabalhavam, eles participavam desse culto, e eles também faziam a prostituição cultual. Por quê? Eles associavam a imoralidade sexual, ou seja, o sexo, a sexualidade, com a prosperidade. Então, eles criam que quando eles iam ao templo e se prostituíam, ou seja, mantinham relações sexuais com aquela sacerdotisa e com aqueles eunucos, a sua lavoura prosperava e também os seus gados prosperavam. Então, a agricultura e a pecuária, fonte de renda de muitos proprietários, eram movidos por isso, a bênção da grande Diana. Então, aquele culto era um culto
que envolvia prostituição cultural. E aquilo ali dava muito lucro. E se você ler o texto que eu falei de Atos 19, 23 a 40, o que está acontecendo? Tinha um ourives chamado Demétrios, e ele fazia pequenas, vamos dizer assim, pequenas moedas para a gente entender, pequenas imagens do templo de Diana. E tinha muitos ourives que trabalhavam ali, e eles viviam daquilo e ganhavam muito dinheiro. Quando o evangelho chegou em Éfeso, o evangelho liberta ou não liberta? E conhecereis a verdade vos libertará. Então Paulo começou a pregar o evangelho do caminho, o evangelho que só há um caminho que leva o homem até Deus, e o caminho é Jesus. Isso gerou um problema. Por quê? Começou muitas pessoas a se converter, e as pessoas que lucravam com a idolatria e com a prostituição cultural ficaram bravos. E começou uma grande confusão, que você vai ver a história lá em Atos 19, de 23 a 40. Então, esse é o contexto que Paulo vai colocar junto aqui, ó. Prostituição, impureza e avareza. Parece que a avareza não tem nada a ver, mas mudou, está falando de prostituição e impureza, são pecados que estão relacionados com a área da sexualidade, mas a avareza não. Mas a avareza aqui era também relacionado ao culto da grande Diana dos Efésios. Então tinha tudo a ver. Muita gente lucrava com a idolatria, muita gente lucrava com a prostituição cultural, no culto à grande Diana dos Efésios. Então, onde tinha essas coisas, gerava muito dinheiro, e muitos não queriam deixar a velha vida, porque amor ao dinheiro, a avareza é um amor ao dinheiro. Então, Paulo mostra, nesse versículo 3, que um filho amado de Deus, aquele que realmente teve um encontro transformador com Cristo, ele afasta da sua vida toda a imoralidade, indecência e avareza. O que é essa imoralidade aqui? A imoralidade, no original, é porneia. A palavra porneia, que na nossa cultura aqui vem a pornografia. Porneia. Porneia significa qualquer relação de perversão sexual. O sexo, ele foi dado por Deus como uma bênção e uma gratificação no casamento. Lá em Hebreus 13:4, o escritor aos Hebreus mostra que o casamento é o leito sem mácula, mas aqueles que se dão à fornicação e aqueles que se dão ao adultério, Deus os julgará. Então, qualquer forma de relação sexual entre pessoas do mesmo sexo ou entre pessoas de sexo oposto, hétero ou homossexual, que não estiver relacionado com o propósito do casamento que Deus criou, que é um casamento hétero e monogâmico, segundo a Bíblia, está cometendo porneia, ou seja, imoralidade, perversão sexual. E isso no paganismo era algo normal. A sociedade corrompida, cheia de imoralidade. Agora, o apóstolo Paulo está falando, olha, vocês foram chamados para uma nova vida de justiça e santidade. Então a imoralidade, ou seja, a porneia, a perversão sexual, tem que ficar para fora, porque isso não é comportamento de um filho amado de Deus. Ele diz, não apenas a imoralidade, mas também a indecência, em algumas traduções, outras estão impureza, mas no original é a catarsia, ou seja, atos imorais, pornografia, materiais que estimulam a vida indecente e as paixões, ou seja, tudo aquilo que entra no olho e produz a cobiça e que estimula a perversão sexual. Então, neste tipo de sociedade, era algo assim bastante explorado. Por quê? Eles associavam a prostituição cultural como uma forma de bênção.
E Paulo mostra, olha, isto é comum lá no paganismo, mas aqui não. Aqui Deus chamou você para uma vida de justiça e uma vida de santidade. Deus, Ele perdoou os seus muitos pecados, mas não tem como nós termos um relacionamento com Deus se a nossa vida está presa na imoralidade, ou seja, em qualquer prática sexual, seja fornicação, seja adultério, seja sodomia, que é a relação homossexual, isso é proibido, isso é uma porneia. Então isso não é comportamento de cristão. E ele diz também que toda cobiça e avareza, ou seja, aqui dentro do contexto é o que eu expliquei, a ganância que eles tinham estava relacionado nas promessas e crença nos lucros obtidos através dos cultos pagãos. Uns ganhavam vendendo as suas relíquias, vendendo as suas medalhinhas, vendendo os seus ídolos, e outros ganhavam pelo próprio movimento da prostituição do templo. E a avareza toma conta da vida daqueles homens. Lucro fácil, promessa fácil. Mas Paulo, olhando para o cristão, ele diz assim, Paulo mostra que quando nós fazemos parte do povo de Deus, nós somos santos, ou seja, a nossa vida agora é consagrada a Deus. Portanto, esses comportamentos nem mesmo devem ser assunto de conversa entre vocês, como diz na nova linguagem de hoje. Ou nem ainda se nomeiam entre vós como convém aos santos. Ou seja, da boca do cristão não deve sair nenhuma imoralidade, nenhuma impureza, nenhuma condição que possa identificar o cristão como a avareza. A avareza, o avarento, ele vai falar lá no versículo 5 que o Deus do avarento é o dinheiro, é uma espécie de idolatria. Então, esses comportamentos de imoralidade, de impureza ou de avareza não devem, de maneira alguma, nem ao menos ser nomeado dentro da comunidade cristã. Tamanha é a gravidade do pecado. E ele continua aqui no versículo 4 dizendo: que um filho amado de Deus deve avaliar as palavras que saem da sua boca. Aí ele diz assim, olha, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Ou seja, o nosso falar deve ser livre de qualquer indício de conversação torpe, nem torpeza. Aqui a torpeza, nós vimos que lá a palavra torpe é a palavra ferina, mas aqui dentro desse contexto diz respeito a piadas e gracejos imorais e toda palavra obscena e indecente. Então, o cristão não deve fazer piadas indecentes, gracejos obscenos, coisas indecentes, coisas que estão relacionadas com a imoralidade. Isso não deve fazer parte. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente vê na televisão, na internet. Tomar cuidado com aquilo que realmente sai da nossa boca, palavras torpes. Ele diz assim, que também da nossa boca não deve sair palavras parvas, ou palavras vãs. Aqui, em algumas traduções, está escrito parvoices. O que são isso, pastor? São conversas próprias de um tolo. É uma linguagem de baixo nível. O que é uma parvoíce? É uma palavrinha de duplo sentido. Sabe aquelas cantadinhas baratas? Nossa irmã, nosso irmão, você está com a saúde, né? Na verdade quer dizer outra coisa. É o vai que cola. Esse é um comportamento de uma pessoa que está com o coração dominado pela imoralidade. Então Paulo vai dizer, olha, da nossa boca, você que é um filho amado de Deus, você tem que tirar da sua boca a palavra torpe, ou seja, a palavra indecente, a palavra vã, ou seja, de duplo sentido. Você tem que tirar da sua vida também a chocarrice. O que é a chocarrice? Brincadeiras ou conversas imorais, ou seja, piada suja. Então a gente tem que tomar cuidado até com o que a gente vê.
Isso não deve alimentar a nossa vida, e muito menos a gente sair reproduzindo isso e dizendo que somos de Deus. Podemos brincar? Devemos brincar. Podemos ser alegres? Sim. Mas da nossa boca não deve sair torpeza, parvoíce e chocarrice. O que deve sair da nossa boca, ele diz aqui, no final do versículo, mas antes ações de graças. Ou seja, da nossa boca devem sair palavras que expressam a nossa gratidão pela obra transformadora, pela grande libertação que Deus fez na nossa vida, tirando a nossa vida do mundo da imoralidade, tirando a nossa vida do mundo da indecência, tirando a nossa vida do mundo da avareza. Então, a linguagem do cristão tem que ser uma linguagem diferente. Cuidado com o que você fala, cuidado com o que você vê, cuidado com o que você curte. E muitas das vezes nós queremos ser o politicamente correto e desagradamos a Deus. Cuidado. Nós somos filhos amados de Deus e devemos ser gratos por sermos filhos de Deus, porque nós não merecíamos ser filhos de Deus. E para ser filhos de Deus, Jesus Cristo teve que morrer e pagar toda a nossa dívida. Então o Senhor nos chamou para uma vida santa e uma vida justa diante dele. Olha como que o texto é profundo. Versículo 5. Ele mostra que um filho amado de Deus deve ter consciência de que o homem imoral, o indecente, o avarento, não tem parte no reino de Cristo de Deus. Está aí na sua Bíblia, vamos ler isso? Versículo 5. Porque bem sabeis. O que é bem sabeis? Esteja consciente daquilo que eu vou falar. É isso que Paulo está falando. E hoje nós vivemos um problema muito sério chamado relativismo ético e moral. Sabe o que significa isso? Não é bem assim. Depende muito. O que pode ser errado para você, pode não ser errado para mim. E muitas igrejas hoje estão praticando o politicamente correto e deixando a Bíblia. Tem muitos líderes espirituais falando o que as pessoas querem ouvir. E fala que Deus é amor. É lógico que Deus é amor. Deus é amor. Prova que Deus é amor. Ele morreu pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos morrer para o pecado. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Que amor é esse? Que ama o pecado. Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador arrependido. Não existe isso. Não existe isso, isso é um absurdo. Por isso ele diz assim, porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, o que é fornicador? Nenhum tipo de relação sexual que não esteja relacionado com o matrimônio, quem pratica isso, nenhum impuro, ou seja, aquele que brinca com pornografia, aquele que brinca com coisas indecentes, nenhum avarento, aquele que é preso no dinheiro, na cobiça. Aí ele diz que o avarento é idólatra, tem herança no reino de Cristo de Deus. Meu irmão, se não tem herança no reino de Cristo de Deus, está na roça. Se não está escrito aqui, ó, nenhum tem herança. Se não tem herança, meu irmão, está perdido. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. Deus não leva em conta. Deus perdoou os nossos muitos pecados. Eu gostaria de ler um texto aqui em 1 Coríntios, eu gostaria que você abrisse aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Versículo 9. Diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Ou seja, você não sabe que os injustos, quem que são os injustos? Aquele que vive no erro, não vão herdar o reino de Deus? Aí ele diz assim no versículo 10, não erreis, ou seja, esteja certo daquilo que eu estou falando.
nem os devassos, que é a vida desregrada na sexualidade, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Aqui é efeminado ativo e passivo, tá? Por isso que tem os dois. O que mais? Nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mais haveis sido lavado, mais haveis sido santificado, mais haveis sido justificado, em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Não importa como nós chegamos na presença de Deus. O Senhor nos lava, o Senhor nos justifica, o Senhor nos santifica. Mas não tem como nós ficarmos na presença de Deus e dizermos que somos filhos de Deus se nós não estamos dispostos a abandonar as práticas pecaminosas. É isso que a palavra de Deus diz. Mas hoje não. Hoje nós vivemos um relativismo muito grande. E muitos líderes espirituais, pastores, sacerdotes, querem falar o que as pessoas querem ouvir. E começa a dizer que o pecado é relativo, que nós não podemos condenar ninguém, que a gente tem que amar. Realmente nós não condenamos ninguém. Nós amamos os pecadores, mas jamais podemos amar ao pecado. Jesus disse, eu não vim condenar, eu vim salvar. Mas a palavra condena, está escrito. É isso. Nós não podemos relativizar o pecado, mas muitos têm relativizado o pecado. Então ele diz aqui, olha, porque bem sabeis, ou seja, eles estavam conscientes, né, que na herança do reino de Cristo e de Deus, não tem parte os que se dão à fornicação, à impureza e à avareza. Tem muito crente avarento. Tem crente avarento ou não tem? Tem. Agora ele diz aqui, ó. Ele diz o problema do avarento. Qual o problema do avarento? O avarento, ele é o quê? Idólatra. O Deus do avarento é o dinheiro. E ninguém que diz que é crente e vive na imoralidade, na indecência, né? Então nós temos que tomar cuidado com o que tem lá no nosso Facebook, o que tem lá no nosso Instagram, o que tem lá nas nossas casas, o que nós estamos seguindo, o que nós estamos curtindo, o que nós estamos vendo, que muitas das vezes nós dizemos que somos filho amado de Deus, mas nos associamos a essas coisas. E isso é errado. E o versículo 6, ele diz assim, que um filho amado de Deus deve ter consciência de que o homem imoral, indecente e avarento não tem parte no reino de Cristo de Deus. O versículo 6 diz assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem o quê? A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então está escrito aí, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. Eu vi um líder espiritual famoso dizendo que o único pecado que tem é o orgulho. O resto, se você é isso, se você é aquilo, se você faz aquilo, se você faz aquilo, todo mundo peca, não tem problema. O universalismo, ele diz que no final todo mundo vai ser salvo mesmo. Ninguém, olha, morreu, vira estrelinha. Isso é universalismo. Mas não é isto que a palavra de Deus diz. É muito sério. É muito sério. Eu fico triste quando vejo essas coisas. E as pessoas hoje não querem mais aprender a palavra de Deus. Mas Deus nos chamou para sermos filhos amados de Deus. Por isso ele diz, ninguém vos engane com palavras vãs. O que é uma palavra vã? Palavra tola. Aquele que diz assim, olha, isso é relativo. Tem muita gente, não, amigado com fé, casado é. Querido, se você veio amigado no tempo da sua ignorância, case. Acerta a sua vida com Deus. Se você estava preso lá na homossexualidade, aceitou Jesus, busca a libertação em Deus. Vida nova em Cristo Jesus. Se você vivia na prostituição, agora não. Nova vida em Cristo Jesus. É isso que ele está falando. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas
vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ou seja, Deus condena a imoralidade, Deus condena toda forma de indecência e impureza, Deus condena toda forma de avareza. Isso não deve nem ao menos ser nomeado, nem ser falado entre aquele que diz que é redimido, entre aquele que é filho de Deus. E muitas das vezes, para fazer o politicamente correto, as pessoas passam a mão no pecado. Mas não deve ser assim. Ninguém vos engane com palavras vãs, por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E para a gente encerrar, o versículo 7, ele diz assim: portanto, não sejais seus companheiros. Olha o que diz aí a palavra de Deus, o que está escrito aí? Portanto, não sejais seus companheiros. Na linguagem de hoje diz assim: portanto, não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Não tenha nada a ver com esse tipo de gente. Ou seja, um filho amado de Deus não se associa com os filhos da desobediência. Se eu sou filho amado de Deus, eu não me associo com aquele que diz que é cristão, mas vive na imoralidade, vive na impureza e vive na avareza. Isso não pode fazer parte da nossa vida. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer aqui na primeira carta aos Coríntios, para a gente encerrar, capítulo 5, versículo 9. Olha, pastor, se o senhor pregar desse jeito, vai esvaziar a igreja. A gente tem que pregar a palavra de Deus. A verdade, conhecereis a verdade vos o quê? Libertará. A verdade é a que liberta. A palavra de Deus é liberta. Ela é a espada que corta a nossa vida toda a impureza. Então, 1 Coríntios 5, diz aqui, versículo 9 ao 13. Amém? Já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos do mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário fazer o quê? Sair do mundo. Mas agora escrevi que vos não associeis com aquele que, dizendo ser irmão, diz que é irmão, mas for devasso, avarento, idólatra, maldizente, beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Porque tenho eu que julgar também os que são de fora? Não, julguei vós os que estão dentro. Mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós esse iníquo. Então, Paulo estava corrigindo a igreja. Por quê? Tinha lá na igreja um rapaz que tinha um caso amoroso, né, uma relação ilícita com a própria madrasta. E o pessoal, não, é irmãozinho daqui, vamos participar da ceia, vamos ter comunhão com o irmão, vamos amar. Paulo pega esse camarada e joga ele para o diabo, para ver se ele se arrepende. Então, Paulo, mais uma vez aqui ensinando, ele mostra, portanto, não sejais seus companheiros. Ou seja, se realmente houve uma transformação de vida, nós fomos chamados para viver como filho amado do Pai, vida nova. Né? Então, ele mostra que essa nova vida, ela tem que ter uma vida pura, uma vida que não se contamina com nenhum tipo de impureza. Então, ele mostra que o filho amado do Pai, no versículo 1, deve ser parecido com o Pai, deve ter a vida dominada pelo amor, no versículo 2, deve afastar da sua vida toda a imoralidade, toda a impureza e toda a avareza, deve avaliar que tipo de palavras tem saído da sua boca e ter consciência que nenhum homem imoral, indecente ou avarento tem parte no reino de Deus e não deve se associar com os filhos da desobediência. Amém? Que Deus abençoe as nossas vidas e a semana que vem nós prosseguimos com o nosso estudo bíblico. Vamos colocar em pé e vamos agradecer a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Sábado, nós temos culto de louvor e adoração às 19h30. E domingo, também temos culto de louvor e adoração às 18 horas, para atender todo o efetivo da igreja. Amém? Vamos orar ao Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus, Pai de infinita bondade, Deus de misericórdia, nós te louvamos e te bendizemos por tudo, Senhor, que o Senhor representa pela nossa vida, pela grande obra que o Senhor nos fez, nos comprando da escravidão do pecado. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos uma vida, Senhor, agradável, uma vida como filho amado do Pai. Ó Senhor, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja. É o que eu te peço e te louvo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. O grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos presentes e juntos vamos dizer amém.